Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula fornecida pelo blog WBM Informática. Estamos iniciando agora a nossa 21ª videoaula do nosso curso básico de Excel. Se você perdeu alguma videoaula, você pode estar entrando lá no nosso blog, que é o wbminformatica.com.br, está acessando todas as videoaulas. Se você também tem dúvidas sobre alguma videoaula, ficou com dúvida sobre o conceito abordado ou não conseguiu fazer, também deixe um comentário, pode ser no YouTube ou no nosso blog, que a gente vai estar sempre te ajudando. Bom, nessa videoaula, para você que acompanha o nosso curso, na videoaula anterior eu falei sobre a função financeira IPGTO, que é uma função que calcula juros. Você consegue calcular juros sobre um determinado período. Se você fez um empréstimo, então você consegue, através da função IPGTO, saber quanto que você vai estar pagando de juros relacionado a esse empréstimo. É uma função financeira do Excel. Nessa 21ª videoaula, agora eu vou estar mostrando para vocês uma outra função financeira do Excel, que ao meu ponto de vista é muito importante você saber. Também você pode estar aplicando ela no seu dia a dia. Essa função que a gente vai estar vendo é a função VF, é uma função que você consegue calcular sobre um total de investimento. Você consegue saber quanto que você vai ter de retorno. Então, para essa videoaula eu tenho uma planilhinha aqui bem básica, tá, pessoal? Eu vou estar deixando para vocês para download, tá? Para quem quiser fazer download, aqui abaixo do vídeo vai ter o link. E nessa videoaula a gente vai estar simulando, através dessa planilha, um investimento da poupança. Pode ser qualquer outro investimento, tá, pessoal? Aí é só você adaptar a tabela. É uma tabela bem simples, você adapta a função e a tabela para qualquer tipo de investimento. Mas o foco é você entender como é que funciona essa função VS, que é a função de retorno de investimento sobre um período. Então, nessa videoaula a gente vai simular a seguinte situação. Imagine que você vai fazer um investimento na poupança. Você quer fazer, ou melhor, a poupança não é considerado um investimento em si, porque existem outros, mas vamos tratar como se fosse um investimento. Então imagine que você vai fazer um investimento na poupança. Imagine a sua poupança lá do seu banco. Você vai fazer um investimento inicial de R$1.000. Então você vai lá, vai abrir uma poupança, vai depositar R$100. Imagine que, R$1.000. Imagine que você vai depositar de início R$1.000. Então você vai ter R$1.000 de início e todo mês você vai depositar 120. E você quer saber, no final de 12 meses, um ano, quanto que você vai ter com uma taxa de juros a 1%. Então imagine que você vai depositar R$1.000 inicial. Todo mês você vai depositar um valor constante, é uma constante de 120. E no final desses 12 meses, no final de um ano, você quer saber qual que é o seu montante final. Então essa tabela, pessoal, vocês podem ver que ela é bem simples, o conceito dela, mas você pode estar aplicando no seu dia a dia, quando você vai fazer um investimento, tá? No banco, ou até se você emprestar o dinheiro para alguém, você estiver cobrando juros, você quer saber quanto que você vai ter no final desse período, você pode estar utilizando essa função. É bem simples, do que você ficar numa calculadora. Em pouco tempo, aqui em poucos minutos no Excel, você consegue estar sabendo. Então vamos lá, aqui eu tenho a minha planilha, bem simplesinha, tá? Vou estar deixando para download. Aqui primeiramente eu tenho taxa de juros mensal. Então imagine que o banco vai me pagar 1%. Então eu vou estar vindo aqui, vou colocar 1%. Então nessa taxa de juros mensal é o que o banco me paga. Ou o investimento que você fez, se você fez um investimento de 2 a 3%, aqui você vai colocar a porcentagem que ele paga sobre esse seu investimento. Então aqui 1%, que é a nossa taxa. Tá, pessoal? O conceito que a gente vai aplicar aqui é o mesmo que a gente viu na aula anterior. Então, se você não viu a videoaula anterior sobre a função IPGTO, recomendo que você veja, porque alguns conceitos que a gente vai estar vendo aqui, a gente viu na videoaula anterior. Então, primeiro a gente vai usar a taxa, que é 1%, que é a minha taxa. Aqui o meu número de pagamentos. Qual que é o número de pagamentos que eu vou ter? No meu caso, aqui é 12. Porque um ano tem 12 meses
Então aqui eu vou colocar o número de meses que eu vou estar recebendo esse meu investimento, ou seja, o número de pagamentos que eu vou estar recebendo. Então aqui é 12 meses, que é um ano. Se fosse um ano e meio, aí seria 18 meses, assim por diante. Tá, pessoal? Aqui acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Questão a relação, por que eu estou colocando 12? Que é um ano, 12 meses. Aqui valor depositado mensal, ou seja, é o valor que eu vou estar depositando todo mês, é uma constante, tá? Todo mês. Aqui a gente vai estar trabalhando com um valor constante. Eu também posso estar trabalhando, por exemplo, cada mês eu deposito um valor. Aí é um outro jeito de manipular essa função, que eu também vou estar mostrando em outra oportunidade. Mas aqui nesse momento a gente vai trabalhar com uma constante de 120. Ou seja, a gente vai estar depositando todo mês aquela quantia 120. Então eu vou colocar menos 120, tá, pessoal? Só se atentando aqui, tem que ser menos 120, porque eu estou fazendo um pagamento, então eu vou estar colocando menos. Aqui valor inicial é o valor que eu vou investir inicial. Qual que é o meu valor que eu vou estar entrando de início? No meu caso aqui, no nosso exemplo, é R$1.000. Então o meu valor que eu vou investir na poupança de início é R$1.000. Então eu vou colocar aqui menos 1.000. Então eu já tenho aqui o meu valor, a minha taxa de juros, que é 1% ao mês que o banco vai me pagar. Eu tenho o número de pagamento, que é 12, que são 12 meses que o banco vai estar me pagando. Eu tenho um investimento para 12 meses. Eu tenho um valor mensal, que é uma constante de 120. E tenho o meu valor inicial, que eu investi de início, que é R$1.000. Agora aqui no meu pagamento, vence pagamento no início do ano. Nesse campo eu vou colocar 0 ou 1. Se o meu pagamento vai vencer no início do ano, janeiro, ou no final do ano, dezembro. Então, no meu caso aqui ele vai vencer final do ano, eu vou estar colocando 1, tá? Então agora eu já preenchi todos os meus campos aqui na tabela. Agora a gente vai estar fazendo a funçãozinha VF. Eu poderia, pessoal, estar vindo aqui, tá, em fórmulas, inserir função, como eu também posso estar inserindo manualmente. Então eu vou estar inserindo ela manualmente. Eu vou selecionar minha B8, vou vir aqui na minha barra de fórmulas do Excel, vou colocar um igual VF. Opa, selecionar aqui, vou abrir parênteses. Então repare que no momento que eu abrir o parênteses, aqui o Excel ele já me diz o que eu tenho que informar para estar calculando, para mim estar conseguindo obter o cálculo. Então é muito fácil, pessoal. O Excel praticamente já me diz. É só eu ir acompanhando aqui o que é cada campo, tá? A gente já viu isso na videoaula passada. Eu também vou estar deixando uma descrição lá no post do blog falando sobre cada campo. Agora ele já nos dá uma dica qual que é a ordem que eu vou estar digitando na fórmula para mim estar fazendo esse cálculo de investimento. Então repare que primeiro é taxa. Eu tenho aqui a minha taxa é de 1%. Então eu vou vir aqui e vou digitar 1%. Repare que depois ele tem um ponto e vírgula. Eu coloco aqui ponto e vírgula. Depois o NIPER. O que é o NIPER, pessoal? O NIPER é um número de meses, ou seja, um número de pagamento que eu vou estar recebendo. No nosso caso são 12 meses. Então eu vou colocar aqui 12. Depois eu vou colocar ponto e vírgula. Repare que agora ele já ficou em negrito PGTO. O que é PGTO, pessoal? É o pagamento que eu vou estar fazendo, ou seja, é o meu valor mensal que eu vou estar depositando na minha constante, que é menos 120, tá? Depois ponto e vírgula. Repare que ele já ficou em negrito, ó. É muito interessante o Excel, pessoal. Conforme eu vou estar digitando, eu vou digitando aqui na minha barra de fórmulas, ele já vai ficando em negrito. Ele fica em negrito aqui o que eu tenho que digitar agora. Então agora eu vou estar digitando o meu VP, ou seja, é o meu valor inicial, que é de R$1.000. Então eu vou colocar menos R$1.000. Novamente, ponto e vírgula. Repare que o tipo, pessoal, ao contrário dos outros, quando eu cheguei aqui na hora de digitar o tipo na minha fórmula, ele me mostrou fim do período e começo do período. Então eu vou digitar 1 para começo do período, começo do ano, e 0 para fim do período, tá? Então aqui no meu caso,
eu vou estar digitando 0, tá pessoal? Eu digitei 1 aqui, tá? Mas eu me equivoquei. É 0 porque é no final do período que eu vou estar recebendo. Então eu vou estar fechando e vou estar dando um... Opa! Vou fechar o meu parênteses e vou dar um Enter. Então repare que aqui ele já nos retornou 2.648,73 centavos. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu colocar R$1.000 na minha poupança e mais 120 por mês com juros de 1%, no final de um ano eu vou ter 2.648,73 centavos. Então dentro de um ano eu vou ter todo esse montante. Então pessoal, vimos que é muito fácil estar trabalhando com a função VF, que é uma função financeira do Excel. Eu poderia também estar fazendo esse cálculo na calculadora, mas vimos que utilizando uma planilha do Excel e uma função própria já do Excel, ele nos traz muito mais rápido esse cálculo. Então essa função VS é muito utilizada para quem também faz investimento em bolsa de valor, caderneta de poupança, entre outros investimentos. Também pode ser aplicada para você que empresta dinheiro, você quer saber quanto que você emprestou para uma pessoa, ela paga tanto de juros mensais e você quer saber quanto que você vai ter no final de um determinado período. Então é muito utilizada essa função, é muito simples de utilizar e também ela é muito útil no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que se você que trabalha muito com finanças, vai utilizar com certeza essa função e vai estar gostando porque ela agiliza muito o seu trabalho. Bom pessoal, vimos nessa videoaula a função VF. Se você ficou com alguma dúvida, você pode estar deixando um comentário lá no YouTube, no nosso canal ou no nosso blog. Se você gostou, dá um like, dá um joinha. Se não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ajuda a divulgar o nosso trabalho para estar cada vez mais passando conhecimento para mais e mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.